Então eu pensei da gente assistir um videozinho mais suave. Entenda a matemática por trás dos cassinos. E com muita vontade de ver isso, né? Ainda mais pensando que a gente já tem novos influenciadores aí, a Camila Moura, parabéns, que entrou aí no grande negócio, na multinacional do Tigrinho. Vamos ver aqui então. Como funciona a matemática por trás dos cassinos e como ela te impede de vencer. Eu vou te mostrar isso usando simulações computacionais e depoimentos de pessoas que trabalharam em cassinos e até mesmo depoimentos de neurocientistas. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e que te faça entender como os cassinos são projetados para te fazer perder. Para começar, nós precisamos primeiro entender os dois tipos de lógica que existem nesses jogos. A lógica determinística e a lógica probabilística. A determinística é muito usada nesse tipo de máquina e em alguns tipos de caça-níquel também. Na lógica determinística, a máquina só vai te entregar o prêmio depois que atingir uma certa quantidade de lucro. Esse gráfico mostra bem esse comportamento. Essa linha preta é a... Esse gráfico, o cara soltou um pente. Quantidade de dinheiro que tem dentro da máquina. No início do ciclo, a máquina faz com que todos os jogadores percam, para ela conseguir acumular o dinheiro. Só que em algum momento, a quantidade de dinheiro ultrapassa o limite programado pelo dono da máquina. Daí, nesse momento, o próximo jogador vai ganhar, e a máquina vai entregar algum prêmio para ele. Esse ciclo se repete várias vezes, e o lucro real da máquina acaba sendo essa linha verde. Repara que nesse tipo de lógica, é a máquina quem determina o resultado do jogo. Ela obriga os primeiros a perder para acumular dinheiro para o vencedor. Nesse tipo de lógica, é impossível o jogador ganhar 2 vezes seguidas. Agora eu quero perguntar uma coisa aí. Como que é possível não ganhar nessa situação? Não tem como provar, mas você tem como provar que você pode informar e vencer na vida se você assinar o curso de formação em aula de história e formação política aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, no link da descrição desse vídeo. Confira o link para as aulas de história e de formação política que estão aqui embaixo. E vem novidade por aí. Considerando que a pessoa que vai jogar não sabe em que momento do ciclo a máquina tá, o resultado pode até parecer aleatório, mas não é. E vai ser menos aleatório para você se você fizer as aulas e se formar em história e em política, para não deixar mais que a aleatoriedade das discussões possa vencer você. Vou continuar com o vídeo. Se a gente observar o comportamento da máquina por tempo suficiente, vai dar para perceber o padrão de comportamento. Daí é só a gente ir lá jogar apenas no momento da entrega do prêmio. Dessa forma, o jogador consegue prever o resultado da máquina. E a aleatoriedade verdadeira não é previsível. Sempre leve em consideração que para ganhar vai ter que perder. Isso eu tenho consciência desde quando jogava na máquina de caça-níquel. Eu era um viciado, eu vivia nos barzinhos, né, botando aquela máquina e bota dinheiro e jogava. Mas desde aquela época eu já ganhava dinheiro com aquilo, ou perdia meu dinheiro com aquilo, com alguém que perdia. Porque desde aquela época a gente já aprendia que aquela máquina só tinha chance de pagar depois que comeu tipo R$1.000, 1.200, 2.000, tanto que a gente anotava, né, a numeração dela, de quanto dinheiro entrou, né, e ficava analisando, para na hora que ela tiver conseguido X, ela teria a oportunidade de pagar. Então alguém teve que ir atrás para você poder ganhar alguma coisa. Porém, do ponto de vista psicológico, a lógica determinística é muito fraca, porque os jogadores passam a maior parte do tempo perdendo, e perdendo várias vezes seguidas. Isso gera uma frustração e uma vontade de parar de jogar. Porém, com os cassinos é diferente, porque eles usam a lógica probabilística. E aí... Cara, matemática é realmente uma delícia. Nossa senhora, como eu adoro matemática. Cara, e como é legal. Sério, eu acho divertido. Porque é operações lógicas. É porque é isso, a gente na escola, a gente não aprende matemática. A gente aprende operações matemáticas. Aprende a operacionalizar a matemática. Mas a gente não aprende a lógica matemática. Isso que é... A coisa fica bem mais complexa. Caso você não saiba o que é um cassino, ele é um local com várias máquinas que possuem jogos onde você pode apostar dinheiro real. Muitos desses jogos têm um funcionamento puramente probabilístico, ou seja, a vitória ou derrota não depende da habilidade ou da estratégia do jogador, é apenas apostar e esperar. Esse tipo de jogo é classificado como jogo de azar. Será que ano passado o Pedro Certezas apostou no Botafogo para ser campeão brasileiro? Se ele apostou, ele se fudeu muito. Coitado do Pedro Certezas. Um abraço, Pedro! Os jogos mais populares do cassino são a roleta e a caça-níquel. A roleta funciona assim: você tem, obviamente, uma roleta e uma bolinha. Essa roleta vai ser girada e a bolinha vai se movimentar. Com o tempo, a roleta vai perdendo velocidade e a bolinha vai parando de se movimentar. No local onde a bolinha para, tem um número. Esse é o número considerado como sorteado pela roleta. A função da roleta é ser apenas um gerador de números aleatórios.
Ao todo, são 37 números, do 0 até o 36. O 0 é verde, e em alguns cassinos você não pode apostar nele. Já os outros números oscilam igual. E avante palestra. O número 0, que é o verde, é o número total de mundiais que o Palmeiras tem na sua galeria de troféus. Troféus. É o número total de mundiais que o Palmeiras detém, tá? Por isso que é verde. Entre preto e vermelho. Nesse jogo, existem dois tipos de apostas que o jogador pode fazer. Apostar diretamente em um número ou em uma característica do número. Por exemplo, se ele é par ou se ele é vermelho. Já a caça-níquel é bem mais simples. Ela é uma tela com 3 cilindros na horizontal. Na superfície desses cilindros tem figuras. O jogador aperta um botão que faz os cilindros girarem. Se na hora que eles pararem tiverem 3 figuras iguais na tela, o jogador ganhou. Caso contrário, perdeu. Não adiantou nada. Foi embora. Foi embora $157. Mano, vocês conseguem ver o quanto o cassino, quanto a bolsa de valores é um cassino? É a mesma coisa. Você joga o dinheiro, você foi naquele palpite do teu amigo, do teu primo que trabalha na área. Aí você descobriu por que ele trabalha pro milionário e ele mesmo não é milionário. Aí você descobre, depois das belas dicas de investimento. Pra gente analisar as probabilidades desses jogos, nós precisamos antes considerar que o cassino é honesto. Muito bom. Ser honesto nesse caso significa que ele realmente está sorteando números aleatórios e não apenas fingindo sortear para te enganar. Ou seja, ser honesto significa que o cassino vai respeitar as regras e cumprir com as probabilidades do jogo que ele mesmo está propondo. Para garantir isso, nos países onde cassinos são permitidos, eles são fiscalizados. Os cassinos em Las Vegas são pesadamente regulados. Existe legislação e fiscalização pesada para garantir que todos os jogos de azar dos cassinos tenham a chance prevista em lei de que o vencedor vença. Claro, essas chances são super baixas, mas elas têm um mínimo determinado por lei. Todos os jogos do cassino têm que seguir a lei. Se você tem cassino sem nenhuma regulação, aí é depenar o frango, tá ligado? O cara pode fazer um jogo no cassino que nunca paga, que nunca premia, que é impossível a alguém ganhar. Até o público se convencer que era impossível ganhar, o maluco já ganhou dinheiro suficiente pra fazer outro jogo. Guarda É isso. Ó o joguinho do... Ó o aviãozinho aí! Blaze. essa informação da honestidade do cassino, porque mais pra frente nós vamos precisar dela. A probabilidade de vencer na roleta é de 1 em 37 se o jogador apostar em um número e 18 em 37 se ele apostar em uma característica. Aí, ó. Olhando apenas as probabilidades, não faria muito sentido apostar diretamente em um número, porque a chance de ganhar é muito menor. Daí, para equilibrar o jogo, o cassino multiplica o valor do prêmio nesse caso. O valor que o jogador recebe de volta, se acertar o número, é 36 vezes o valor que foi apostado. Então, a configuração da roleta é essa. Caralho. Se o jogador apostar em um número, ele tem uma chance em 37 de vencer, porém, R$1 vira 36. Se o jogador apostar em uma característica, Foda, ele tem velho. 18 chances em 37 de vencer, e R$1 vira 2. Repara que nessa configuração existe uma pequena vantagem para o cassino. A chance de vencer não está alinhada com o prêmio que é entregue. Do ponto de vista estatístico, se o jogador apostasse R$1 37 vezes, ele venceria apenas uma vez e receberia R$36. Ou seja, R$37 foram para o cassino, mas só 36 voltaram para o jogador. E apostando nas características, aconteceria a mesma coisa. A cada 37 jogos, o jogador ganharia 18 vezes, mas perderia 19 vezes, terminando o jogo com R$1 de prejuízo. Existem duas formas de deixar esse jogo 100% justo. Ou o cassino aumenta o valor do prêmio, fazendo a configuração da roleta sair disso para isso. Agora, acertar o número retorna 37 vezes o valor apostado e as características retornam 2,055 vezes. Literalmente Ou o urubu do cassino Pix. poderia retirar um determinado número da roleta. Um número que tá ali no cantinho, bem tímido, que não é nem vermelho nem preto. E que Que nesse jogo não é canalhas! considerado nem par nem ímpar. O 0. Aí, ó. O Palmeiras trazendo mais uma tristeza aí pra todos os presentes aqui. Se o 0 fosse retirado, a configuração da roleta É 1 sairia sobre disso 36. para isso.
Agora, o jogador tem uma chance em 36 de ganhar o prêmio que multiplica por 36. Canalhas, velho. E uma chance em 2 canalhas. de ganhar o prêmio que duplica. Ou seja, na prática, toda a vantagem do cassino tá no zero. Zero é para. É o fato dele não ser nem vermelho, nem preto, nem par, nem ímpar, que desbalanceia as probabilidades das apostas a favor do cassino. E tem cassino que não se contenta com apenas 1-0, ele coloca logo 2, para aumentar ainda mais o lucro. Alguns cassinos permitem que o jogador aposte no zero, mas isso, como já era de se esperar, não ajuda em nada o jogador a ganhar. Ao contrário da roleta, que é um jogo mecânico, a caça-níquel é um jogo digital. Isso faz com que o resultado do jogo seja determinado por um algoritmo que ninguém sabe como funciona. Por isso, calcular a probabilidade do jogador vencer na caça-níquel é bem mais complicado. Uma primeira tentativa seria analisar a estrutura do jogo. Ele possui 3 colunas que precisam mostrar figuras iguais para o jogador ganhar. Supondo que só tenham 5 figuras no jogo, existiriam 125 resultados possíveis. Pô, cara, vou ter que discordar. Bolsa não é cassino. Metade é real, metade é info privilegiada. Eu diria que 3/4 é info privilegiada. Desses 125, apenas 5 são vencedores. Ou seja, apenas 4% de chance do jogador ganhar. Nossa! Esse valor é muito baixo, até mesmo para um cassino. Além de estar fora da lei, nos países onde existe lei para eles, esse valor poderia causar o mesmo efeito da lógica determinística, fazer os jogadores perderem o interesse na máquina porque quase nunca ganham. Então, com certeza, essa não é a chance de ganhar na caça-níquel. Outra forma de calcular essa probabilidade seria aplicando o método de Monte Carlo. O método de Monte Carlo usa números aleatórios para estimar as probabilidades dos resultados. Ele tem diversas aplicações, como por exemplo, calcular a área de uma lagoa que tem um formato irregular. É só você cercar ela com um retângulo e sortear pontos aleatórios dentro desse retângulo. A proporção entre a quantidade de pontos que caíram na lagoa e a quantidade total de pontos sorteados pode ser usada junto com a área do retângulo para estimar a área da lagoa. Muito foda! Matemática, cara. É isso, entendeu? Matemática, cara. Matemática. Olha que coisa linda, velho. Imagina, eu tenho certeza que essa questão aí de descobrir a área desse bagulho, não sei o que, ia aparecer no Enem. Você não entendeu? Tá, peraí, não entendeu. Vamos lá. Ó, presta atenção. Você quer saber a área desse bagulho aqui. Ó, a área desse lago aqui. Só que ele é uma formação irregular. Então você não tem uma fórmula de geometria pronta. O que você faz? Você usa o número de Monte Carlo. Você começa a sortear. Só que aí precisa de um computador. Aí você precisa de vários. Você sorteia vários pontinhos para irem caindo aqui. E aí você vai fazer uma proporção entre o número de pontinhos que caiu no lago e o número de pontinhos total dessa área, da área total. Então isso aqui é um quadrado. Telecurso 2000. Então isso aqui é supostamente um quadrado. Porque é supostamente um quadrado. A área do quadrado é o lado dele ao quadrado. É x ao quadrado. Não é um quadrado. A área dele é x ao quadrado. Então o que você faz? Você faz esse quadrado, que é, sei lá, valor 10, por exemplo. Aí você sabe que a área total do quadrado é 100 unidades. E aí você, desse bagulho de Monte Carlo aí que caiu pontinho, não sei o que lá, você percebe que caiu 1000 pontinhos. Sei lá, ele é bem mais que a metade. E 700 pontinhos caíram no lago. 715 pontinhos caíram no lago. Porque é o sistema que tá te falando. Essa relação aqui é a relação que vai te determinar essa área do meio. Porque se 715 pontinhos caíram no lago, significa que os outros pontinhos caíram nas áreas ao redor do lago, que é a metragem restante para você calcular essa área. Não, eu entendi. Então caiu 715 aqui. Significa que essa área ao redor do lago é de 285. Aí você faz uma conta de proporção simples. Já era. Não tô complicando algo simples. Eu não tô entendendo se é a musiquinha do telecurso. Pois é. Olha aí o aprendizado. Quanto mais pontos forem sorteados, maior a precisão do método. E se essa lagoa fosse um círculo perfeito, aí, você poderia usar esse mesmo método para estimar o valor de π, através dessa relação. Foda! Aliás, um círculo que encosta nas bordas de um quadrado pelo lado de dentro é chamado de círculo inscrito. E olha só que coincidência, até o círculo tá inscrito e você não. Então... Caralho! Não, Cass, tá? Esse aí foi Deus. Esse foi Deus. Vou até me inscrever só de vergonha. Me inscrever de vergonha. Então, se você curte programação e matemática, se inscreve no canal. Já era. Até hoje eu fico tentando entender como isso aqui é possível. No caso da caça-níquel, para a gente aplicar o método de Monte Carlo, a gente teria que jogar várias vezes e contar quantas vezes nós ganhamos. Daí é só calcular a proporção entre a quantidade de partidas jogadas e a quantidade de partidas vencidas, que você tem uma estimativa da probabilidade de ganhar.
Na prática, os jogos das máquinas caça-níquel são propositalmente complicados. Existem símbolos que pagam mais do que outros, alguns bônus e multiplicadores. Por causa disso, até os próprios desenvolvedores recorrem ao método de Monte Carlo para conseguir descobrir as probabilidades dos jogos que eles mesmos criaram. É aquele mesmo esquema que eu tenho certeza que você aí que tá assistindo essa live fazia quando você era jovem e tinha uma questão com uma equação gigantesca e aí você pensava, eu acho que eu vou resolver essa equação para chegar nesse valor. Aí você ficava lá multiplicando o número com 12 algarismos, com 13 algarismos, 14 algarismos, tava lá, o papel enorme, né? E você... Os desenvolvedores executam milhões de simulações para saber se o jogo realmente está sendo lucrativo antes de colocar eles nas máquinas. Então, no final das contas, nós não temos como saber exatamente a chance de ganhar da caça-níquel. Porém, uma coisa é certa, essa probabilidade é menor que 50%, e daqui a pouco você vai entender o porquê. Agora que nós já entendemos como o cassino funciona, vamos para a questão central desse vídeo. Por que o cassino sempre ganha? E a resposta dessa pergunta está na lei dos grandes números. A lei dos grandes números diz que, se uma experiência aleatória for repetida muitas vezes, a média dos resultados vai se aproximar do valor esperado daquela experiência. Ou seja, se você lançar uma moeda muitas vezes, a proporção entre cara e coroa vai se aproximar de 50%, à medida que a quantidade de lançamentos aumenta. Se você lançar um dado muitas vezes, a quantidade de vezes que cada face aparece vai se aproximar de 1/6 do total. Essa lei aplicada aos cassinos significa que se algum jogo do cassino tiver 49% de chance do jogador ganhar, quanto mais esse jogador jogar, mais a proporção entre vitórias e derrotas vai se aproximar de 49% e 51%. Olhando essas probabilidades, a gente pode até ter a falsa sensação de que o prejuízo do jogador vai ser pequeno, já que o cassino só ganha 1% das partidas. A gente pode erroneamente pensar que se o jogador chegou no cassino com R$1.000, ele vai sair com aproximadamente 990, já que ele só perdeu 1%. Mas isso não é verdade. Esses 1% é sobre a quantidade de vitórias, e não sobre a quantidade de dinheiro. Esse mísero 1% de vantagem do cassino pode representar o dinheiro todo do jogador. E eu vou te mostrar isso com uma simulação. Bora! Hora do show! Primeiro, vamos ver o que acontece em um cenário mais justo. Mano, que da hora, o cara ainda coloca simulador, velho. Muito foda, velho. Vamos supor que tanto o jogador quanto o cassino tenham 50% de chance de vencer. Tipo uma moeda. Cara, o jogador ganha, coroa, o cassino ganha. O jogador vai começar com um saldo de 1.000 e vai apostar 10 em cada partida. Vamos lá. Repara que pela lei dos grandes números, a proporção de vitórias e de derrotas tende a 50% ao longo das partidas. Só que o processo ainda é aleatório. Um dos dois resultados vai acontecer mais do que o outro. Nessa simulação foram 5.000 partidas. 2.479 o jogador ganhou e 2.521 o jogador perdeu. Uma diferença de 42 partidas. Ele apostou 10 em cada partida, logo, o prejuízo dele foi de 420, que é quase metade do que ele tinha. Mesmo num jogo onde a chance de ganhar é 50%, ele quase perde tudo. E o mesmo é válido para o cassino. Eu executei a simulação de novo e aconteceu o contrário. O jogador ganhou mais do que perdeu, e quem tomou prejuízo foi o cassino. Num jogo 50-50, o cassino corre o risco de fechar o mês no prejuízo. Agora vamos repetir a mesma simulação, só que com vários jogadores simultâneos, pra gente 4,20 e poder ver um comportamento interessante. Ao longo do tempo, os saldos dos jogadores vão se espalhando ao redor do saldo inicial. Alguns sortudos ganham mais que perdem, outros perdem mais que ganham, mas a maioria fica ali, perto do saldo que tinha quando começou. Agora, olha o que acontece quando a gente coloca a probabilidade de ganhar igual a da roleta. Na roleta, se o jogador apostar em uma característica, ele tem aproximadamente 48,6% de chance de vencer. Repara como os jogadores agora começam a perder mais do que ganhar, como se houvesse uma força puxando o saldo deles para baixo. Essa força é causada por esses 1,4% de chance a menos de ganhar. Que bagulho sinistro. Mano, eu tô passado, velho. Caralho. Aquele 1% vagabundo. Mas e aí, como isso impacta o meu jogo do Tigrinho? Olha essa diferença. Caralho, olha a diferença, velho. É um esquema. Mas o vídeo tá incrível. Agora vamos supor que a caça-níquel tenha 40% de chance do jogador ganhar. Se liga no estrago que essa probabilidade faz.
Depois de algumas rodadas, simplesmente todos os jogadores perderam tudo. Ou seja, a matemática do cassino é implacável. Implacável! Quanto mais você joga, mais você perde. Se você fosse colocar no balanço, assim, você acha que você tá no positivo ou no negativo? No total, no negativo. Todos os cassinos que você já jogou, tu acredita que você tá no negativo ou no positivo? Ah, no negativo, com certeza. Se eu fosse colocar no total, se eu tô no negativo ou no positivo, com toda certeza eu tô no negativo. Por um momento eu tentei, vamos dizer assim, sobreviver disso, mas perdi muito dinheiro, então não vale a pena, por isso que eu parei. Isso é muito louco, porque a gente viu uma ascensão muito grande dessas plataformas de aposta, de cassino, e proliferar pela internet. Fora as brincadeiras, não só do jogo do tigrinho, do aviãozinho, do caralho, não sei o quê, mas porque isso se tornou um método de diversão que não tem nenhum tipo de regulamento e causa esse tipo de questão. Então, muitas vezes aí a pessoa vai jogar o dinheiro, e é sempre aquela história, né? Jogue por diversão, com responsabilidade, blá, 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 blá. Mas a forma de como isso é propagandeado e como isso existe na cultura geral, de que você vai ter uma oportunidade de ouro, ela só não é agora, é a próxima, é algo que vai consumindo a pessoa. Vai consumindo a pessoa. Cara, vocês conseguem imaginar o quanto de dinheiro que roda nesses aplicativos de bet, não sei o que lá? O tanto de grana que deve rolar para dentro disso é brincadeira. Deve ser muito dinheiro. Muito, 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 muito dinheiro. E o projeto de regulamentação, nada. Muito pouco. E não tem uma taxação muito grande. E é uma outra coisa que eu acho que também pega muito, que é o fato de que, olha o que o cara falou, eu tentei viver disso por um tempo. Qual que é o nível de precarização da vida no geral, de piora da vida no geral, da piora da vida econômica no geral, que faz com que alguém chegue à conclusão de que para ela vale a pena viver de casa de aposta. Olha o nível que estamos chegando. E é exatamente por isso que o cassino não quer que você pare de jogar. Ele vai tentar a todo custo te convencer a continuar jogando, justamente para a lei dos grandes números. Quanto que girou? Não sei. Falaram que as bets ano passado giraram 50 bi. Mas ó, empresas de aposta online, bets movimentam 150 bilhões por ano. E vai colocar só com um imposto de 15%. E é claro, os grandes atores desse mercado avaliaram como positiva a proposta de regulamentação federal. Porque dessa maneira você consegue, né, naturalizar e passar a boiada. Olha que maravilha, 150 bi, velho. Ter tempo de se manifestar. Um dos povos que mais ganha no cassino e sai fora é o brasileiro. Então eles me contrataram pra, tipo, ser aquela pessoa que convence os brasileiros a ficarem no cassino. Os brasileiros e todos os outros povos também. Mas qual é o objetivo do cassino? Só o cassino ganha, né? Então se o cara ganha... E é isso, exatamente, Caio. É lucro puro, velho. Porque qual que é o custo de manutenção dessa atividade nesses aplicativos? Qual é o custo de manutenção? Não tem custo de manutenção, pô. O trabalho do cassino convencer o cara a ficar no cassino. Então eu era essa pessoa que fala, não, a gente vai ter a balada tal, vai ter o show do Cirque du Soleil, pra deixar a pessoa com vontade de ficar mais tempo em Vegas, entendeu? A gente pensa igual as pessoas que vão jogar no cassino em Las Vegas, elas pensam que é um jogo de azar e que elas têm chance de ganhar. Mas a grande verdade é que o cassino... Primeiro assim, eu abri uma ficha da pessoa, cada hóspede que entrava ali, eu abri uma ficha que eu sabia tudo daquela pessoa. Então eu sabia exatamente como convencer aquela pessoa. Se era um cara que não gostava de balada. E, inclusive, esse tipo de dado é vendido para empresas de marketing digital, de tráfego pago, blá, 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 por farmácias. Não sei se é o caso dos Estados Unidos, mas no Brasil, as grandes redes de farmácia, quando pedem seu CPF, fazem isso porque elas estão vendendo os dados de vocês para empresas de publicidade para passar anúncio. Tem um podcast muito bom sobre isso, do All Prime. O que eles fazem com o seu CPF na farmácia. Muito bom. Eu chegava pra ele e falava assim, olha, vai... Inclusive, ó, diquinha, se você aí um dia for requerido o seu CPF na farmácia para você ter desconto no medicamento, fala que você quer ter o desconto sem o CPF. A farmácia é obrigada a te dar o desconto. Não se chama o Procon. De nada. Ter o show do melhor artista de música clássica, sabe assim? Não, tu tem que ir, não sei o quê. Então eu sabia tudo sobre aquela pessoa. A pessoa ganhava, eu tinha mercado, gente, mercado de dados pra fazer aquela pessoa ficar, oferecer não sei o quê. Então assim, a pessoa só tem a ideia de que ela tá num jogo de azar que é 50-50. A verdade é que não existe chance da pessoa ganhar. É muito injusto. Quando eu sabia todos os meus recursos e o que a pessoa tinha, que ela tava ali completamente inocente na parada, eu vi assim, cara, isso é muito injusto. Foi aí que me deu essa crise do propósito. Na hora que eu me toquei que eu era uma peça
manipulada do cassino também. Ó, a porque consciência no de começo eu classe. fazia isso muito genuinamente, assim. A pessoa já tinha gastado uma grana, eu gastava uma grana, uma parte dessa grana de volta com ela. Eu levava ela de limusine pra balada, ela ia no show do Cirque du Soleil, comia no melhor restaurante. Então eu achava que eu tava fazendo uma coisa super legal. Mas chegou uma hora que caiu a minha ficha de que essa pessoa depois perdia mais e mais dinheiro e que eu que tinha causado aquilo. Foda, Então né, foi velho? nesse momento em que eu me dei conta que eu era uma peça-chave do cassino, assim. E aí eu surtei, assim, tive Que da hora. piripaque. Um dia eu cheguei no trabalho, comecei a chorar e não queria mais trabalhar naquilo. Pedi as contas e fui embora. A situação é tão favorável pro cassino que mesmo que um jogador ganhe de primeira e vá embora, o cassino ainda sai no lucro, porque no outro lado da equação tem um jogador que começou perdendo. Ele funciona 100% baseado em estatística. Ele sabe que no final do mês, das 100 mil partidas que foram jogadas, aproximadamente 49 mil ele perdeu, mas 51 mil ele ganhou. E é justamente nessa diferença de 2 mil partidas que ele lucra. Se liga só, olhando para nossa simulação, você poderia argumentar: Mas, Vitor, ninguém vai no cassino para jogar 900, 1000, 5000 partidas. Isso é inviável. Essa simulação não tá realista. E é verdade, você tem toda a razão. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa simulação um pouco mais realista, só para ver o que acontece. Vamos lá. Gente, quando vocês dão o CPF, eles começam a fazer é como se você estivesse concedendo seus dados, mas aí não existe uma legislação que autorize a rede da farmácia a utilizar seus dados para monetizar em cima deles. Por isso que essa prática não é regulamentada e ela é feita há muitos anos, há mais de uma década. Vamos supor que ao longo do mês, 1.500 jogadores passaram por uma determinada roleta do cassino. Se a gente dividir esse número por 30 dias, daria 50 pessoas por dia, o que é uma quantidade razoável, já que várias pessoas podem jogar na roleta ao mesmo tempo. Quando a gente foi dormir, cara, o cassino, né, cheio de gente jogando. Hoje a gente acordou pra tomar café da manhã, descemos ali, cheio de gente jogando. Vamos supor que cada Loucura, jogador só velho. jogou 10 partidas antes de desistir e ir embora. Vamos colocar um público humilde. Cada jogador só tem 200 para gastar na mesa. É o máximo que cada um tem para perder. E cada um deles vai apostar só 20 por vez. Dessa forma, no pior cenário, eles jogam 10 partidas antes de acabar o saldo inicial. Certo. E a chance de ganhar vai ser 48,6, igual na roleta. Vamos lá, vamos rodar. Vamos rodar! É isso aí! Nossa. O gráfico não tem muita graça, porque são muitos jogadores para poucas combinações de vitórias e derrotas, então acaba formando esse triângulo doido. O que importa tá ali embaixo. Olha a diferença entre a quantidade de pessoas que perderam e que ganharam. Olha o lucro do cassino. Esse lucro é com apenas uma única mesa em um único mês, e considerando um público que só tinha R$200. E quanto que chegavam a gastar lá? Cara, pra tu ter ideia, eu via direto eles jogarem na mesa com fichas de 100 mil reais. $1.000, 100 mil Mano, é a bolsa de valores, velho. dólares, a ficha. Se a gente subir o saldo dos jogadores para 1.000, apostando 100 de cada vez, acontece isso. O lucro começa a ficar colossal. Vamos voltar a probabilidade de vitória para 40%, para simular uma caça-níquel mais agressiva nesse cenário mais realista. Mano, a caça-níquel é surreal, muito mais lucrativa que a roleta. Eu postei um vídeo aqui na área de membros do canal ensinando a programar essas simulações. E além disso, eu tô postando reacts lá também. Foda. Então, caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, considere se tornar um membro do canal. Além do acesso ao conteúdo exclusivo, você também vai estar me ajudando a continuar produzindo esses vídeos. E como se não bastasse o cassino ter a matemática a favor dele, ele também tem a psicologia. Os jogos de videogame, PlayStation, cassinos, eles são projetados para aumentar sua dopamina e manter ela aumentada. Quem joga sabe disso, você não quer parar, né? Você quer e você quer mais, você quer mais, você quer mais. O jogo, ele é projetado, a forma como o jogo rola, as fases, e você tem um bonequinho, você ganha recompensa, ganha tesouro. A forma como isso acontece, do ponto de vista lá probabilístico no jogo, é projetado para fazer você ficar o mais engajado possível. Em cassino é assim também, os jogos são projetados lá, o jogo lá, para fazer você achar que você quase ganhou toda vez. Cara, isso aí pro sistema dopaminérgico é sacanagem. É dopamina no talo, assim, ó. Tanto que tem pessoas que, de fato, viciam no jogo. Porque também jogo em cassino, ele tem o componente jogo e tem a questão do dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito recompensadora pra qualquer um, né? Porque dinheiro, né? A pessoa às vezes entra num flow ali e ela se perde no tempo, passa horas e ela, sem se ligar, ela ficou muito focada no jogo. Na hora que você para de jogar, você fica até exausto, né? O cassino é todo projetado para te prender lá dentro.
É tudo muito rápido, muito estimulante, muito dinâmico, muito colorido, tem luzes piscando, um alto contraste, ambiente agradável, não tem janelas, não tem relógio, não tem nenhuma forma de saber que o tempo tá passando. Quando eles vão construir os cassinos, eles pensam em uma forma que você não perceba o tempo passar. E parece muito real isso, porque você não vê entrada de luz, não tem janela, não tem nada. Eles fazem um céu, assim, que parece um céu de verdade. Eli Souza com Z, eu pensei exatamente nisso. Aquela cena do Percy Jackson. Pensei exatamente nisso, que eles ficam presos naquele bagulho. Nossa, eu pensei exatamente isso. Exatamente. Mas que fica o dia inteiro, né, essa Olha pintura. isso, então, realmente, você não vê o tempo passar. Os jogos digitais do cassino, tipo a caça-níquel, conseguem ser ainda mais agressivos, porque diferente dos jogos mecânicos, tipo a roleta, os digitais são facilmente programáveis. Então os programadores podem controlar o comportamento do jogo com o intuito de manipular o psicológico do jogador. Eles podem fazer a perda de dinheiro do jogador se parecer com isso. A tendência a longo prazo é que a máquina leve todo o dinheiro do jogador. Porém, no meio do caminho existem altos e baixos, fazendo com que o jogador sinta que está ganhando. Daí a emoção toma conta e a pessoa não consegue mais sair do jogo. E aí, qual que é? Qual vai ser? A gente vai pegar o dinheiro, é óbvio. Ganha, sai fora, é o brasileiro. Só mais uma vez. Vai. Se chegar em 50, a gente para? Para. E aí, vai parar ou vai continuar? Ah, eu quero parar. Não, vamos continuar. Não, show, pra gente... Ai, que agonia. Tá perdendo, velho. Ó, tá perdendo. Quer parar mesmo? Só mais uma vez, vai. Última vez, vai, você, última vez. Última. Nossa, acabei de lembrar que eu conheço o Gui. Acabei de lembrar de onde eu conheço ele. Caralho, Gui. Pô, eu não tava lembrando, eu conheci ele na casa do Cauê. Mano, gostei. Ela querendo parar e ele... Bora. Último. Ah, chega, show. Chega! Toma esse. Pra fazer você achar que você quase ganhou toda vez. Última vez, juntos, vai, juntos. Juntos. Vai, juntos, vem. Não, chega! Vem, juntos. Saideira, vai, saideira. Não. Ah, já tá arrastando. A gente podia ter parado com 40. Que podia ter parado com 40. Eu falei, alguém quis jogar mais, você Perdi viu? $9. É, então. E muitas vezes a pessoa perde tudo. Nossa, que cagaço de perder. Perdi tudo, meus $25. Já era. Eu tive parente viciado em bingo. Mano, bingo em São Paulo era um negócio super normal, assim. Tinha bingo espalhado pela cidade. Tive parente que perdeu dinheiro no bingo. Não, tem até hoje, né? Mas antes tinha... Onde tem Habib's, tinha bingo. Tinha um bingo na 23 de maio. Enorme. Um bingo gigantesco no meio da avenida. Lembro disso até hoje. É foda, velho, porque é um bagulho que muita gente toma dinheiro emprestado, tá ligado? Com agiota. É sinistro. Pior ainda é quando o jogador pensa em recuperar o dinheiro perdido. Eu perdi $30 nessa brincadeira. E aí eu tô aqui com a Lê. Ai, será que eu não volto lá? Que eu sinto que eu consigo recuperar esses $30. Será que eu vou lá? Tipo assim, aí eu falei, não, melhor, né, parar agora do que perder os 50. Melhor perder 30 do que perder 50. Eu sinto que eu poderia ter ganhado. Cara, é bizarro a cabeça da pessoa que fica do jogo, assim. Eu nunca passei por isso. Eu nunca tinha jogado na minha vida, não vou jogar mais. Mas você fica assim, tipo, ai, eu posso recuperar esses 30, sabe? Eu sinto que a sorte ainda tá ao meu favor. Esse pensamento só faz dar mais chance para a lei dos grandes números trucidar o jogador. Quando ele perceber, o saldo já vai estar em zero. E como já é sabido por todos, essa montanha russa de emoções vicia. Mas é muito tentador, assim. Você entende claramente porque as pessoas ficam viciadas. Consideraria um viciado em cassino, em apostas? Ah, com certeza. Essa jogando, tentando ver uma renda extra, né? Olha isso, velho. Os caras jogando no cassino pra ter renda extra. Esse é o nível das condições de merda de trabalho que a gente tá vivendo. O cara tá jogando no tigrinho pra tirar uma grana. Você tá maluco, mano. No final, você acaba tomado por aquilo. Quanto que foi o máximo que você ganhou num dia? Num dia, 23 mil. Você ganhou 23 mil, que foi o máximo que tu perdeu num dia? 25. Indo com respeito. Assim, eu tenho um problema sério com a aposta mesmo, viciado. Conversei com a minha irmã outro dia.
Porque é um problema mesmo, eu sou viciado mesmo, eu perco rios de dinheiro. Eu era meio viciado, eu pegava meu dinheiro todo e apostava tudo. Eu peguei dinheiro até do meu próprio aluguel quando eu morava no Rio. Lembra que eu falei que a chance de ganhar na caça-níquel tem que ser menor que 50%? Olha o que acontece se a gente repetir a simulação, só que agora com 51% de chance do jogador vencer. Se a chance for maior que 50%, a lógica se inverte. A máquina passa a ser uma fonte certa de prejuízo, e o cassino não vai gastar dinheiro comprando uma máquina que vai dar prejuízo para ele. Então, é quase certo que todas as máquinas dentro de um cassino possuem menos que 50% de chance do jogador vencer. Lembra também que eu falei que o cassino precisava ser honesto pra gente analisar as probabilidades dele? Pois é, hoje em dia existem os cassinos online. Esses cassinos não têm fiscalização. Cassino sem nenhuma regulação, aí é depenar o frango, tá ligado? A gente não sabe como funciona o algoritmo deles. Esse tipo de cassino pode jogar a sua chance de ganhar pra zero com apenas uma linha de código. E fica por isso mesmo. Ou pior ainda, se a roleta desse cassino for individual, ou seja, cada jogador vê uma roleta diferente, ele pode facilmente manipular o resultado para sempre ganhar de todo mundo ao mesmo tempo. E se a roleta for compartilhada, ele pode sempre sortear a cor com menos apostas. Assim, ele maximiza o lucro dele em cada rodada. Por exemplo, 6.000 pessoas apostaram no vermelho, 4.000 pessoas apostaram no preto. O cassino vai, de forma determinística, escolher a cor preta. Assim, das 6.000 pessoas que perderam apostando no vermelho, 4.000 vão pagar para os vencedores da cor preta e 2.000 vai sobrar para o cassino. Dessa forma, o cassino lucra em todas as rodadas. E é por isso que esses caras gastam tanto dinheiro em marketing, porque o lucro é certo. Eles só precisam colocar gente pra dentro. O cassino sempre ganha. Só o cassino ganha. O cassino sempre vai ganhar. E lembre-se, o primeiro passo para ser enganado é se achar muito esperto. Nada vem de graça, assim, de uma forma fácil. Tamo junto e até daqui a pouco. Porra, muito bom, hein? E vídeo fantástico, conteúdinho incrível. Cara, isso do cassino é muito foda, porque essa regulamentação, ela não vai ser suficiente, porque mesmo que se taxe, se vise taxar 15% daquilo que é arrecadado nesse processo de aposta, o dinheiro que o cassino vai tirar disso é bizarro, mano. E aí não precisa nem falar que esse dinheiro de cassino, de jogos, tal, tá tradicionalmente alinhado com outras atividades econômicas que muitas vezes apresentam ali o limiar da legalidade quando não são ilegais as vias de fato. O nome do canal aí, pra quem quiser conhecer mais, é o Universo Programado. Aqui, ó, ótimo vídeo. Incrível, maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Adorei, muito bom mesmo. Parabéns ao querido do Universo Programado pelo conteúdinho de altíssima qualidade.